Olá, muito boa semana para você que nos acompanha aqui no canal da Igreja do UNASP, Engenheiro Coelho. Estamos chegando mais uma vez para um novo estudo do nosso Guia de Estudos da Bíblia, também conhecido como Lição da Escola Sabatina. Você sabe, eu sou o pastor Júlio Ribeiro e eu sou responsável pelo Ministério da Escola Sabatina aqui na Igreja do UNASP, Campus Engenheiro Coelho. E a cada semana temos um estudo especial de um tema menor dentro do grande tema do trimestre. E você sabe também que este trimestre, janeiro, fevereiro e março, estamos estudando a mensagem para os últimos dias do livro de Hebreus. Portanto, a Epístola aos Hebreus, né, o livro de Hebreus, ele é o tema central do nosso estudo durante esta semana. Nós sempre começamos desejando a você as bênçãos do Senhor, que esta semana seja realmente de grande crescimento espiritual, intelectual, e que você vai aprender aqui conosco e também estudando a sua lição da Escola Sabatina, sirva para que você não só aprenda cognitivamente, na sua mente, mas também para que você pratique, para que você seja um melhor cristão, um melhor amigo, um melhor funcionário, um melhor pai, enfim, que tudo isso seja para enriquecer a sua vida e melhorar também a sua vida. Eu sempre convido vocês a seguir, a se inscrever no nosso canal da Igreja do UNASP no YouTube. Você se inscreva, mas sempre também se lembre de ativar as notificações se você ainda não fez. E como sempre pedimos, deixe o seu like aqui, se você gostou do estudo, se ele te ajudou de alguma forma. Também deixe o seu comentário. Comente sobre a lição, sobre o que você aprendeu, o que você percebeu, enfim, compartilhe conosco aí o seu estudo também. Lembrando que nós temos outras redes sociais que você poderá acompanhar durante este tema de estudo que aparecerão para você aí na tela. Para quem tem o guia de estudos, você pode acompanhar conosco. Aqueles que não têm, podem acompanhar de forma digital neste site, mais.cpb.com.br, a cada sexta-feira à tarde, ou seja, quando esse estudo vai ao ar no sábado à noite, você já pode ter um dia antes o acesso ao estudo da semana, sempre antecipadamente, pelo menos um dia aí, você pode abrir e estudar conosco. Mas, pastor, e se eu quiser ter o guia de estudos? Bom, você pode ter o guia físico também. Se você quiser receber desse trimestre ainda, ou do ano todo na sua casa, você pode entrar em contato com a Casa Publicadora Brasileira, a CPB, livraria aqui do UNASP Engenheiro Coelho. A equipe do Frank, da Angélica, do Roberto e da Erifer estarão ali. Essas 4 pessoas, uma delas vai atender você nesse WhatsApp que aparece na sua tela e vai te explicar como você faz para receber o guia físico, porque muitos preferem, não é, ter o guia físico na mão. Mas eu queria, nesse momento, lembrar você também que nós temos a nossa autodescrição. Nós trazemos a lição da Escola Sabatina também para as pessoas que têm alguma deficiência auditiva, por isso aqui à minha esquerda está o professor Vilmar Silva, que é o nosso intérprete em Libras, a quem eu agradeço mais uma vez. Também agora, para os nossos irmãos que são cegos ou têm baixa visão, eu faço a minha autodescrição. Eu tenho 1,79, tenho o rosto arredondado, eu tenho o cabelo preto cortado bem baixinho na máquina número 2, meus olhos são castanhos escuros, eu estou usando uma camiseta de algodão preta, um terno que é difícil, um paletó que é difícil dizer a cor, é mais para o caqui ali, um cinza clarinho, não é um paletó dessa cor. Atrás de mim eu tenho uma parede branca, porque eu estou no meu escritório, sentado na minha cadeira, e tem uma estante pequena que toma metade, a metade da esquerda da parede tem uma estante marrom, escuro, tabaco, né, cor de madeira escura, com alguns livros de teologia. Bom, eu já me autodescrevi para você, agora então eu posso trazer os nossos convidados aqui, que são o pastor Luiz Francisco Júnior e o doutor Tiago Stabenow Helker, ou Elker, na verdade, né? No Brasil não existe o som do H, mas ele vai se apresentar melhor daqui a pouco, eu vou apresentá-lo também. Mas eu queria começar pelo pastor Luiz Francisco. Você sabe, o pastor Luiz Francisco, ele mora em Curitiba, já esteve conosco outras vezes. Ele é pastor de um grupo de igrejas ali em Curitiba. Ele vai falar melhor ali o nome da igreja central,
aí as igrejas do distrito. O pastor Luiz estudou comigo aqui de 2012 a 2015 no seminário de teologia, fomos colegas de sala, colegas de fileira, não é? Nós também nos formamos juntos, e ele foi, depois que concluiu seus estudos, pastor ali por um ano, numa grande igreja em Curitiba, pastor auxiliar, depois passou 2 anos em Guarapuava Norte, o distrito ali em Guarapuava, e já há 2 ou 3 anos, ele vai dizer, ele é pastor ali na cidade de Curitiba. Então, pastor Luiz, seja bem-vindo ao nosso encontro, mais uma vez, da Escola Sabatina. As suas primeiras palavras e a sua autodescrição aos nossos amigos, por favor. Muito bem, é muito bom estar aqui mais uma vez, né, para poder discutir um pouquinho da lição. E sim, eu estou aqui em Curitiba já indo para o 3º ano. Então, eu estou na Igreja do Bom Retiro, aqui no distrito do Bom Retiro. Fica na região central de Curitiba. Então, a gente mora aqui, trabalha bem pertinho do Centro Cívico. E eu tenho uma igreja também na região metropolitana, né, em Almirante Tamandaré, a Igreja do Jardim Paraíso. Então, acho que eu já falei da outra vez, né? Eu estou muito bem aqui, porque quando eu não estou no Bom Retiro, eu estou no Jardim de Paraíso. Então, tá ótimo ficar por aqui. E estamos aqui já, indo para o 3º ano. E a minha autodescrição aí para presentear os nossos amigos com essa imagem belíssima da minha estante, que está logo atrás de mim aqui, que faz parte do meu escritório. Eu tenho 1,79 m, tenho cabelos já grisalhos, devido ao tempo de obra. Recentemente coloquei aparelho, então estou sofrendo um pouquinho para falar com esse negócio aqui. Cultivo uma barba já há algum tempo, que acho que na lição anterior estava bem maior do que dessa vez. Então, estou de camisa xadrez, uma das camisas da minha coleção de camisas xadrez, que eu gosto bastante. E tem a pele um pouco clara, moreno claro. Ok, pastor Luiz, muito obrigado pela sua autodescrição, né? A gente agradece aí, é algo novo para os nossos colegas, alguns é a primeira vez. Gravei algumas semanas com o pastor Josué de Castro, aliás, na semana passada, e ele disse, eu sou a imagem e semelhança de Deus, mas toda deformada. Falei, pronto, descrição perfeita, né? Mas, muito obrigado pela sua autodescrição, e eu queria fortalecer a importância de trazer o estudo da lição da Escola Sabatina para os nossos irmãos cegos e de baixa visão, e também para os nossos irmãos surdos, não é? Aliás, um grande abraço ao pastor Douglas Silva, que lidera o Ministério Adventistas de Surdos, lá na região central de São Paulo, lá na cidade de São Paulo, na Associação Paulistana. Temos uma comunidade inteira só de surdos. Temos também ali no NASP Campus Hortolândia, e aqui temos um grupo também de surdos na igreja do NASP Engenheiro Coelho. Um grande abraço a todos vocês. Mas eu tenho junto aqui com o pastor Luiz, eu tenho o Dr. Tiago Stabeno Elker. Dr. Tiago Stabeno Elker, eu vou falar só Dr. Tiago Elker. Eu citei o nome do meio porque a família também da mãe é importante. Agora eu vou ficar com o nome do pai. No Brasil, comumente, dizemos o último do sobrenome. Dr. Tiago, ele é formado em Direito, começou seus estudos aqui no NASP, no ano de 2004, depois transferiu para Vitória, no Espírito Santo, de onde ele é de origem. O doutor Tiago já há 12 anos atua ali na região do Espírito Santo, reside em Laranja da Terra, uma pequena cidade ali que eu tive o prazer de conhecer recentemente, no mês de outubro, uma igreja muito animada, trabalha na cidade de Linhares já há 12 anos, ele é oficial de justiça, trabalha para a Justiça Federal. Mas o doutor Tiago Elker também é um estudioso da Palavra de Deus, está aí concluindo até o meio do ano a sua graduação também em teologia, não é? Gosta muito da área bíblica, e o doutor Tiago Elker, ele tem um canal que também traz a lição semanal da Escola Sabatina, e para você que nos acompanha, todos os canais que trazem a Escola Sabatina são parceiros, somos todos irmãos, não há competição entre canais. Pastor Michelson Borges, Dr. Tiago, também Gilberto Tais, tantos outros
pastor Ranieri Salles, os que eu vou me lembrando, o pastor Fernando Iglesias, tantos outros que fazem aí a lição da Escola Sabatina, não é? Somos todos amigos, irmãos e parceiros. E o Dr. Tiago, ele é responsável pelo canal Adventismo Vivo. Portanto, se você não conhece, se você estuda só conosco aqui, eu te recomendo a um dia na semana estudar conosco, toda a lição, mas no outro dia estudar também com o Dr. Tiago Elker ali. Eu costumo dizer, pastor Luiz, que é o Adventismo raiz. Ali não é Nutella, ali é raiz, né? Adventismo Vivo. Então, doutor Tiago, seja bem-vindo, muito obrigado, complemente algo que eu ainda não disse, e a sua autodescrição, obrigado por aceitar o convite. Eu sei que você precisou fazer ajustes no trabalho, que o doutor Tiago trabalha a 200 quilômetros de sua casa, fez ajustes para nos atender. Muito obrigado pelo privilégio da sua presença. Olá, pastor Júlio, pastor Luiz e todos os que estão nos assistindo, sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de agradecer à igreja do NASP, principalmente aqui na pessoa do pastor Júlio, pelo convite. Será uma alegria participar do estudo com vocês e convidar as pessoas lá do nosso canal Adventismo Vivo para também se inscrever aqui na igreja do NASP e acompanhar os estudos da lição com o pastor Júlio também. Eu sou descendente de imigrantes alemães, nossa família já é adventista há mais de 100 anos, né? Lá no início de 1900, né, nossos antepassados conheceram a mensagem e nós desenvolvemos um trabalho aqui na liderança da igreja também. Eu tenho a pele branca, né, de origem alemã, o cabelo era meio loiro, né, já escureceu um pouco com a idade, eu tenho 34 anos, olhos verdes, a cabeça é um pouco fina, o nariz um pouco grande, e hoje estou com um paletó cinza escuro, camisa branca, gravata azul marinho, estou numa cadeira preta e por detrás de mim uma cortina cinza. Pastor Júlio. Muito obrigado, doutor Tiago. Foi muito bem, viu, para a sua primeira autodescrição. Queria também agradecer a irmã Jaqueline, a irmã Jaqueline, esposa do pastor Luiz, são pais da Eloá, e também a Fernanda, esposa do doutor Tiago. Eles têm um ministério muito bonito ali na liderança da igreja de Laranja da Terra. Também eles são proprietários da editora Luz do Mundo, para você que não conhece, lançou recentemente o livro do Dr. Levi de Paula Tavares, o livro do pastor Sérgio Monteiro. Eu não sei o nome dos filhos, doutor Tiago, por favor. Benjamin, mais velho com 8 anos, Radassa, a do meio com 6, e Tamar, a mais novinha com 3 anos. Bom, aqui a gente fica tudo na Bíblia, né? Porque a minha se chama Raabe, o meu menino é Josué, e como eu disse, Eloá é o nome da filha do pastor Luiz, então a gente está no mesmo grupo aqui. Mas muito obrigado a vocês e a você que nos acompanha. Então, eu quero lembrar que o tema desta semana é o mediador da nova aliança, a lição de número 8. E eu vou convidar, Jesus é o mediador da nova aliança, eu vou convidar o pastor Luiz Francisco, que nos dirige agora uma oração abençoando o estudo dessa semana. Pastor Luiz, por favor. Vamos lá. Paizinho querido, a gente agradece a Ti porque tem o privilégio de estudar a Tua palavra. E neste momento a gente vai comentar um pouquinho sobre as lições que aprendemos no livro de Hebreus. Então, por favor, Pai, nos agracie com a presença do Espírito Santo. Que Ele ilumine a nossa mente, o nosso entendimento, para que a gente consiga, através do estudo da Tua palavra, ter um encontro especial contigo. Que o Senhor fale ao nosso coração e que esses momentos aqui sirvam para abençoar as pessoas que estão nos assistindo. Que eles também tenham um momento especial contigo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor Luiz. E para você que nos acompanha, você sabe que a cada semana nós temos um estudo especial aqui, não é? Um estudo especial. E eu gostaria de trazer o verso para memorizar neste momento. O verso para memorizar está em Hebreus, capítulo 8, verso 6. Hebreus, capítulo 8, verso 6. E vai aparecer para você na sua tela
está escrito assim, acompanhe comigo. Mas agora, Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Hebreus, capítulo 8, verso 6. Bom, esse é o nosso verso para memorizar, então, aí, como você acompanhou com a gente. E o enfoque desta semana é apresentar exatamente como o Senhor Jesus, ele se torna o mediador desta aliança, no sentido de cumpri-la completamente, fielmente, de obedecê-la, e assim poder trazer a nós a esperança de que essa aliança também nos alcança, não é? Isso fica muito claro nos escritos do apóstolo Paulo, também encontramos isso no livro de Hebreus. A lição de domingo, pastor Luiz Francisco, eu quero começar contigo aqui, traz como título a necessidade de uma nova aliança. Então veja, já fica aqui muito claro, não é, que uma primeira aliança deixa de existir e é substituída por uma segunda aliança. Pastor Luiz, baseado em Hebreus 7, de 11 a 19, por que houve necessidade de uma nova aliança? Afinal, o que aconteceu com a aliança primária que Deus estabeleceu com o ser humano, a ponto de agora a Bíblia dizer, através das próprias palavras do Senhor Jesus, não é? Que há uma nova aliança. Pastor Luiz, nos ajude a entender essa questão. Muito bem, Júlio. Olha, Jeremias capítulo 31, que é um texto que a gente vai abordar mais adiante, ele diz de forma bem clara, né, que aquela aliança ela foi anulada, ela foi quebrada. Então, por isso, agora precisa ser feita uma outra aliança. Nós temos também a questão de que o ofício sacerdotal exercido por Arão e pela sua descendência ali no ministério sacerdotal levítico, ele tinha sua limitação. Então, essa é uma das discussões do livro de Hebreus inteiro, né, que não era suficiente para resolver o problema. Ela era aquilo que o capítulo 8, capítulo 9 vão chamar de sombra. Um termo técnico que a gente usa é um tipo, né? Então você tem a relação entre tipo e antítipo. Então, o que é um tipo, né? Um tipo é uma relação representativa. Então, quando você pega ali uma figura, um evento, uma instituição, e aquela figura, aquela pessoa, aquele evento, aquela instituição tem características que vão apontar para uma realidade maior do que ela. Então, esse é o ofício sacerdotal de Arão, né? Então, o sacerdócio levítico aponta para uma realidade muito maior do que ele. Então, se ele é uma sombra, obviamente ele não tem como resolver o problema. Agora, acredito eu, pela argumentação do autor aqui de Hebreus, que pode ter surgido uma dúvida naquelas pessoas que estavam conhecendo a figura de Jesus como sacerdote, porque o sacerdócio sempre veio da tribo de Levi, né? Então, agora, acredito eu que uma dúvida pode ter surgido na cabeça daqueles que estavam recebendo essa informação. Tá, mas Jesus não veio da tribo de Levi. Então, se Jesus não veio da tribo de Levi, ele não pode ser sacerdote. Então, aí o autor de Hebreus entra, não, mas ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, né, que não era da tribo de Levi, que acumulava em si a função de sacerdote e rei, que é como Jesus será apresentado no livro de Hebreus, no livro do Apocalipse e em outros lugares. Então, ele tem consigo essa figura de sacerdote e rei. Então, só para a gente entender um pouquinho o que o autor do livro está estabelecendo, ele está estabelecendo para a gente que essa relação de sombra e realidade, de tipo e de antítipo, tem duas características muito importantes. A primeira característica é que ela trabalha por correspondência e por contraste. O que isso significa? Que alguns aspectos refletem, correspondem à realidade de Cristo e outros aspectos podem contrastar. Então, não é sempre que uma figura é usada como sombra que ela vai refletir a realidade plena daquilo que vai acontecer lá na frente, e nem que ela está sempre comparando, às vezes ela está contrastando, que é o caso aqui que o autor está fazendo. Ele está contrastando o sacerdócio de Cristo com o sacerdócio de Arão, dos levitas, né? E ela também é incompleta, ela é limitada, melhor dizendo. Então, isso significa que
você não tem essa sombra refletida em todos os seus aspectos, em todas as suas minúcias, né? Por que isso é importante? Para você entender que o autor aqui ele não está substituindo o sacerdócio arônico pelo de Melquisedeque. Ele está pegando elementos do sacerdócio de Melquisedeque que apontam para Cristo, ou seja, ele não tem genealogia, não tem princípio de dias, ele não vem da tribo de Levi, ele acumula a função de sacerdote e rei, o que a lei não permitia em Israel, porque os reis vinham de Judá e o sacerdócio vinha de Levi, né? Mas o sacerdócio de Melquisedeque também não reflete a realidade plena do ministério de Jesus, porque a gente não vê na Bíblia, por exemplo, o Melquisedeque oferecendo sacrifício. Você não vê ele oficiando dentro de um tabernáculo, coisa que o sacerdócio arônico faz. Então, quando você junta as duas figuras, você tem uma noção do que será a realidade do sacrifício de Cristo lá. Que vai ter um aspecto muito importante que vai ser abordado pelo autor de Hebreus mais lá na frente, né? Que é o seguinte: ele não é repetitivo, ele é único, ele é pleno. E aí vem o texto que você leu ali, né? Que é o nosso verso para memorizar. Ele é baseado em uma superior promessa, porque ele vai agora apontar para a resolução do problema do pecado como um todo. Ele vai trazer um perdão que o sacerdócio levítico não tinha condições de trazer. Ele vai trazer uma solução que o sacerdócio arônico não tinha condições de trazer. Por quê? Porque não era essa a função do sacerdócio levítico, né? O sacerdócio levítico não tinha a função de resolver o problema, ele tinha a função de apontar para a resolução do problema. Então, quando a realidade em Cristo chega, ele se torna agora desnecessário. Então, tem dois versos, se você me permite ler aqui, rapidinho. Um é o verso 11, né? Ele diz assim: se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria, ainda que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que não fosse contado segundo a ordem de Arão? A palavra perfeição aqui, ela pode ser traduzida como alvo atingido. Então vamos tentar parafrasear, diz assim, ó: se, portanto, o alvo tivesse sido atingido mediante o sacerdócio levítico, você não tinha necessidade de um outro sacerdócio. Porém, essa é a discussão dele nesse trecho que você falou, dos versos 11 ao 19, esse alvo não foi atingido. A missão não foi completada. Você precisa de algo além agora, né? E aí o verso 18 diz assim: portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade. Quando ele diz que se revoga a anterior ordenança, ele não está falando sobre a lei de Moisés, ele não está falando sobre os 10 mandamentos, ele não está falando sobre nada disso. Ele está falando assim, ó, ele está sendo específico com relação ao sacerdócio. Se, porém, aquela ordenança sacerdotal não resolveu, revoga e traz uma nova, que não seja tão fraca quanto ela. E aí vem um ponto. Por que ela era fraca? Ela era fraca por dois motivos básicos. Primeiro, porque ela não tinha essa função de resolver o problema, ela apontava para um problema. Segundo, porque o sacerdote era falível, né? Ele era falível. Você pode ver que na história dos sacerdotes você vê certas falhas, certos problemas que eles tinham. Arão teve problemas, Moisés teve problema lá na rocha de Meribá, Eli teve problema. Então eles não representavam bem a figura toda. Então, quando Cristo vem agora como mediador, eu acredito que o Tiago vai falar isso mais para frente, né? Ele é a representação perfeita do homem diante de Deus e a representação perfeita de Deus diante do homem. Então, ele é essa superior realidade, né? Por favor, doutor Tiago, complemente. É interessante o que o pastor Luiz estava falando sobre a inferioridade do sacerdote de Arão. E o doutor Bruce Walsh, comentando o Êxodo 32, diz assim: Moisés desce do monte com a lei, Arão dá desculpas sobre o bezerro, e ali no verso 25 diz assim: vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solto para a vergonha do povo. Então Arão, que veio a se tornar o sumo sacerdote, ele era um sacerdote imperfeito, ele não era capaz de conduzir o povo à santidade. Perfeito, doutor Tiago. Realmente a gente vê o cumprimento da pessoa do sacerdote. É interessante isso.
ela é mais cumprida em Moisés do que em Arão. Isso é interessante, né? Mediação, né, pastor Luiz? Moisés é mais mediador do que o próprio Arão, que tinha o cargo, não é? Bem lembrado aí, doutor Tiago. Tanto é, né, Júlio, que a punição de Moisés vem justamente por ele não exercer o seu ofício mediador lá em Meribá, né? Ele troca sua função de mediador por uma função de acusador, né? Isso que torna tão grave o pecado dele lá. Ele troca de lugar com... Aliás, ele toma a posição que era do povo, né? E de Satanás também. Lembro que falamos disso aqui. A lição de segunda-feira, doutor Tiago, tem como título Nova e Renovada. Ainda falando agora desta nova aliança. E para ficar muito claro aqui, você vai comentar um pouco sobre isso, a Bíblia e também o livro Patriarcas e Profetas, a senhora White apresenta claramente a ideia que são alianças distintas, não é? Ellen White, ela traz essa ideia, nós também cremos nisso, por quê? Porque, como o pastor Luiz colocou, a primeira aliança ela é quebrada. Assim como o sacerdócio de Arão não serve mais, e vem agora o sacerdócio de Cristo, a primeira aliança ela não cumpre o seu papel, ela deixa de ter ali a sua função, e aí Deus então levanta esta nova. Mas, doutor Tiago, comparando Hebreus 8, já com Deuteronômio 6 e Jeremias 31, que elementos trazem, quais são os elementos, qual a natureza desta nova aliança, deste novo tratado? E o senhor que é advogado pode até trazer algumas questões jurídicas, né, deste tratado, porque as alianças nada mais são do que contratos, não é? Entre Deus e o seu povo. Olha, se fôssemos resumir em uma palavra, qual é a novidade da nova aliança ou a sua natureza, nós diríamos que ela tem natureza redentiva. Ela parece nova aliança e nós falamos que Jesus morreu para confirmar a nova aliança. Agora, não quer dizer que essa aliança passou a existir após a morte de Cristo, né? Algumas pessoas têm uma ideia incorreta de que no Antigo Testamento a salvação era pelas obras e agora no Novo Testamento existe graça, não mais é necessário guardar os 10 mandamentos. Mas essa ideia não está correta, porque a nova aliança, ela existe desde o Jardim do Éden. Então, quando Adão e Eva pecaram, Deus lhe prometeu redenção. Deus lhes prometeu, um dia vocês vão retornar ao Jardim do Éden. Um filho nascerá da mulher que vai derrotar a serpente. Vocês vão retornar. Então, essa natureza redentiva, ela vai sendo renovada com outros patriarcas. Ela é renovada com Noé, onde aqueles que se abrigaram pela graça de Deus na arca foram preservados, os outros foram destruídos. Depois, ela é renovada a Abraão, o grande patriarca. E em cumprimento a essa aliança renovada com Abraão, o povo é retirado do Egito. E essa aliança também é renovada com Israel. Ela é renovada com Davi. E agora, ela existia apenas enquanto uma promessa. Havia uma expectativa, mas ela ainda não havia sido ratificada. Quando Jesus vem, ele então morre na cruz do Calvário e o seu sangue ratifica essa aliança. Então, nós acreditamos que existe uma única aliança da graça, uma única aliança onde existe salvação. E existe também a ideia da antiga aliança. Por que existe essa ideia de antiga aliança? Você vai encontrá-la ali em Êxodo 24. Quando o povo sai do Egito, eles tinham uma noção muito elevada de si mesmo, de si próprio, e uma noção rebaixada de Deus. Eles pensavam que Deus estava como as outras divindades do Egito e que eles não tinham pecado, de que eles eram muito bons e de que tudo que o Senhor falou, ok, nós faremos, isso aqui é básico, né? Então, Deus lhes propõe essa aliança ali no Sinai para lhes ensinar. Ela tem uma natureza pedagógica, ela tem uma natureza condenatória. Paulo chama ela de ministério de morte, por quê? Com o passar do tempo, eles perceberam que não podiam obedecer àquela aliança, eles perceberam que aqueles sacrifícios de animais não renovavam o coração, o sacerdócio de Arão era um sacerdócio imperfeito, então eles
se entenderam a olhar para aquela lei, nós estamos condenados, nós vamos morrer, há juízo sobre nós, não há nenhum escape. E aí nós encontramos uma promessa no Antigo Testamento, que é Jeremias 31. E ali o profeta diz assim: eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança. Então essa ideia de duas alianças, ela decorre do texto hebraico ainda no Antigo Testamento. E o autor de Hebreus, que o tempo inteiro está fundamentando o seu sermão no Antigo Testamento, ele cita uma grande porção de Jeremias, capítulo 31. Eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Judá e com a casa de Israel. E ele acrescenta: não conforme a aliança que fiz com seus pais quando os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, né? Eis a aliança que eu farei com vocês. No coração as minhas leis serão escritas e eu perdoarei os seus pecados. Então, essa nova aliança, ela existe desde o Jardim do Éden, ela foi renovada aos patriarcas, ela foi confirmada por Jesus e ela existe ainda hoje. Nós podemos nos apropriar dessa aliança. Muito obrigado, doutor Tiago. É importante essa ideia, porque ela é nova, porque eles passam a vivê-la, não é? Mas esse pacto de salvação, ele existe no coração de Deus, nos planos de Deus, muito antes até da existência do ser humano. Lembrei aqui da frase de um professor nosso aqui nas aulas, que dizia que a nova aliança é mais antiga do que a antiga aliança. Ou seja, ela sempre existiu, não é? E como você bem disse, olhando de uma forma ampla, podemos dizer que temos uma única aliança. Porém, quando vamos ali para o macro, para o micro, não é? É muito claro que a primeira aliança foi quebrada e Deus agora traz essa nova aliança para conosco. E, Júlio, e a questão é, você não pode ter a antiga aliança como a única ou como a maior e tal, porque ela não tinha o propósito de resolver o problema. Então, o que Paulo vai falar, como o Tiago citou e outros textos, assim, olha, ela chegou até o ponto em que ela cumpriu o seu papel. Então, como ela cumpriu o seu papel, deixa ela para trás. Esse talvez seja uma das torturas ali, né, que o autor está trabalhando, que Paulo está trabalhando, porque você imagina agora toda a realidade de Cristo tendo sido apresentada para aquele povo, todo o sacrifício tendo sido mostrado, todo o ministério sacerdotal dele sendo desenvolvido, e o povo ainda está voltando para velhas práticas, voltando para os sacrifícios, voltando para os rituais, e onde eles assim, gente, não precisa mais. E não é só que não precisa, vocês podem voltar se vocês quiserem, mas não vai adiantar nada, e vai fazer com que vocês ofusquem a visão de vocês para a realidade maior. Qual é o problema disso? O problema disso, para mim, é apresentado por Paulo, mas não em Hebreus, em sim em Romanos. Romanos, capítulo 3, tem 2 versos interessantes aqui, verso 24 e verso 25, quando ele diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ou seja, tudo que foi feito até então não estava resolvido. É que eu gosto de pensar sempre assim, a nossa fé hoje é olhando para trás, né? Então nós olhamos para trás para ver o sacrifício de Cristo. E ali está a consumação, né? Ali está o perdão dos nossos pecados. Eles tinham que projetar a sua visão para frente. E pelo que está acontecendo aqui no livro de Hebreus, essa é a razão do sermão, né? Eles não estão projetando os olhos para Cristo, eles estão projetando os olhos para trás, onde não está a razão da fé. Acho que isso encerra uma lição para a gente, né? Para a gente também tomar cuidado, para não desviar o nosso foco, para não desviar os nossos olhos da verdadeira fonte da salvação. Porque não é porque hoje nós não temos um santuário, que nós não temos rituais específicos como eles tinham, que a gente não pode correr o risco de desviar os olhos da fonte da nossa salvação. Então essa advertência de Hebreus, ela fica para a gente hoje também. Mantenha o foco no verdadeiro lugar onde o seu problema será resolvido, no verdadeiro sacrifício, né?
Complementando o que o pastor Luiz acabou de falar, a perspectiva das alianças nos ajuda a compreender muitos textos difíceis de Paulo. Muitas vezes, ao conversar com pessoas que têm a interpretação de que Jesus aboliu a lei, e eu pergunto, quantas leis, né, quantas alianças nós temos ali? Olha, uma aliança cessou, mas a aliança da graça, ela é eterna. Então, essa perspectiva nos ajuda a compreender aquele texto, às vezes complicado de Gálatas, né? Porque a lei nos serviu de aio para até Cristo, mas tendo vindo Cristo, não permanecemos mais sujeitos ao aio. E essa perspectiva das duas alianças ajuda-nos a passar por esses textos com muita facilidade. A lição de terça-feira, doutor Tiago, tem como título A Nova Aliança tem um mediador melhor. E agora o pastor Luiz vai nos ajudar a responder essa questão. Pastor Luiz, o autor da lição vem trazendo aqui, baseado em Hebreus 8, de 1 a 6, o seguinte questionamento. Você já abordou um pouquinho disso, mas agora de modo mais profundo. Por que Jesus ele é um mediador melhor? Por que que aqui Deus não poderia ter continuado usando, eu disse, você já comentou, mas eu gostaria que você aprofundasse mais, continuar usando seres humanos? Tudo bem, Arão falhou, mas não poderia ter continuado na aliança, na descendência de Arão ou de outro levita? Por que Cristo ele é o mediador melhor para essa aliança, pastor Luiz? Bom, acho que para dar uma resposta bem rápida e bem simples e bem objetiva, ele é o único portador do sangue que vai resolver o problema. Então, ele é o portador do sacrifício que seria feito uma vez por todas, como o próprio autor de Hebreus fala. Mas, se você voltar um pouquinho no ofício sacerdotal, o ofício sacerdotal ele tem uma característica muito forte de representatividade. Então, isso é exemplificado na própria roupa do sacerdote, né? Conforme ele estava vestido, ele adquiria uma função de representação. Eu acho isso bem legal. Então, o sacerdote era aquele que, quando estava diante do povo, representava a Deus. E quando estava diante de Deus, representava o povo. Qual o problema de um sacerdócio humano? É que o sacerdote humano, via de regra, quando estava diante do povo, não representava bem a Deus. E quando estava diante de Deus, não representava bem o povo. Você vai ver isso na história de Eli, por exemplo, né? Você vai ver isso na história de Arão construindo o bezerro de ouro lá, por exemplo, né? E outras histórias aí. Então, você tem uma figura arranhada. Cristo, agora sendo plenamente Deus, representa Deus perfeitamente para o ser humano. Né? Tanto é que quando Filipe disse para ele, mestre, mostra-nos o Pai, assim, Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês, vocês ainda não entenderam? Que quem vê a mim, vê o Pai. Então, o caráter de Deus estava plenamente representado em Cristo na sua encarnação. A gente conseguiu conhecer a Deus sem ruídos, sem falhas, sem tropeços humanos. A gente conseguiu ver a glória de Deus. Né? A lição tem um texto muito bonito aqui, né? Assim, Moisés, quando desceu do monte, trouxe consigo a glória de Deus, mas o Cristo não refletiu a glória de Deus. Cristo é a glória de Deus. Né? E ao mesmo tempo, quando Cristo sobe para interceder por nós, ele é o único ser no universo que tem condição de chegar diante do Pai e falar assim, Pai, eu sei o que eles estão sentindo, eu sei o que eles estão passando, eu senti na pele o abandono, eu senti na pele o sofrimento, eu senti na pele a tristeza, eu sei, Pai, o que eles estão. Então, Cristo é o único ser que consegue nos representar perfeitamente diante de Deus. Então, no sofrimento de Cristo, no ministério de Cristo, na encarnação de Cristo, o Pai consegue ver na intercessão dele as nossas dores, as nossas tristezas, as nossas angústias. E é por isso que ele consegue nos representar perfeitamente diante de Deus. Então, o problema do sacerdócio humano é esse. Nós não representamos perfeitamente a Deus diante dos homens e não representamos perfeitamente os homens diante de Deus. É só Cristo que consegue fazer isso. E como eu disse, ele é o único que tem o poder para fazer um sacrifício que seja único e perfeitamente eficaz. Né? Pastor Luiz, podemos dizer que é interessante, vou usar um termo esportivo aqui, o Senhor Jesus é o único que já vestiu as duas camisas, não é? Não há outro que tenha representado a Deus e ao homem de forma plena e completa. E a lição traz uma coisa muito interessante,
e a gente já via isso estudando aqui o idioma grego, essa ideia do messites, do mediador que o texto apresenta. Para nós, doutor Tiago está aí, advogado, existem cursos, né, doutor Tiago? Curso para mediador, aquela pessoa que vai mediar duas pessoas que estão em conflito, tentando reconciliar judicialmente. Mas eu achei interessante a função que Cristo adota como mediador nessa aliança, pastor Luiz, porque não existe nenhum mediador que também é o fiador, né? Ele paga a conta, ele assina embaixo, ou seja, ele une novamente, a Bíblia diz, em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, mas ele não é só o mediador, ele é o elemento da mediação. Ou seja, ele é o conciliador e ele é a própria conciliação. Eu achei isso muito, muito interessante. A lição de quarta-feira, e para você que está nos acompanhando, perceba que nós estamos construindo aqui a ideia de que Cristo, ele é o único que cumpriu plenamente essa aliança, nos representando, e ele também é o único que tem condições de estar diante do Pai nos representando, mas também é aquele que está diante de nós trazendo elementos da graça, da presença divina em nosso meio. A lição de quarta-feira, doutor Tiago, tem como título A Nova Aliança tem superiores promessas. Isso é tratado claramente aqui no livro de Hebreus. Eu lhe pergunto, comparando o Êxodo 24 com Hebreus 10, nós encontramos muitas similaridades, não é? Entre a primeira e a segunda aliança, a antiga e a nova. Porém, nós encontramos também grandes diferenças. Destaque para nós, doutor Tiago, quais são essas similaridades, mas principalmente quais são as diferenças e, de forma principal, por que aquilo que é diferente é tão superior nesta nova aliança que não se encontra na antiga? Pois então, as duas alianças, elas possuíam um núcleo legislativo, a lei, né, os 10 mandamentos. As duas alianças também, elas possuíam um mediador, que é aquela pessoa que fica entre as duas partes. A antiga aliança, a Bíblia nos diz que o mediador foi Moisés. E a nova aliança, a Bíblia nos diz que o mediador é Jesus. E nas duas alianças, ambas foram ratificadas com sangue. Mas o sangue que ratificou a antiga aliança é o sangue de um animal. O sangue que ratifica a nova aliança é o sangue de Cristo. As duas alianças, como já falamos, possuíam a lei e elas também possuíam condições. Olha, se você obedecer, você recebe a vida. Se você desobedecer, você recebe a morte. Agora, a nova aliança, ela tem uma promessa, o seguinte: ainda que você tenha desobedecido, Jesus Cristo pode perdoar os seus pecados e regenerar o seu coração, lhe dar um novo coração. Então, essa que é o sentido de dizer que, lá em 2 Coríntios, capítulo 6, ou capítulo 3, se não me engano, Paulo ele vai comparar essas duas alianças dizendo, olha, a antiga aliança ela foi escrita na pedra, né? Já a nova aliança, ela não é escrita. Ela é escrita no coração, mas no meu coração não tem nada escrito. Como assim? Eu vou perguntar para vocês. Onde tem mais espaço para escrever? Na pedra? Ou uma aliança abstrata que você entende os princípios? Se você for escrever na pedra ou num código jurídico, o papel termina, você não consegue prever todas as situações. Então, a antiga aliança, ela previa algumas situações, mas não todas. Era o que estava na pedra. E isso levava as pessoas a quererem viver mediante a letra. Olha, está escrito aqui que não é para eu ter relações sexuais com alguém que não é minha esposa, né? Mas, às vezes, a mente dele, ele deixava a mente correr solta. A nova aliança, ela, ao ser escrita no coração, ela é mais ampla, muito mais ampla. E Jesus, ali no Sermão da Montanha, diz, ouviste o que foi dito aos antigos, né? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, na nova aliança, ela abrange muito
muito mais coisas. Se você olhar para uma mulher com intenção impura, você cometeu adultério. Então, há uma ideia que não está correta, que é assim, antigamente, né, eles precisavam obedecer, mas hoje não, hoje está tudo liberado. Não, pelo contrário, Jesus, ele levanta o padrão, ele levanta, como se diz aqui, ele levanta... Oi? A norma, né? Ele levanta a norma, ele coloca a lei num patamar muito mais elevado, né? E o livro de Hebreus, ele vai fazer uma comparação entre esses dois sistemas. Isso é muito importante a gente perceber. Depois do puxão de orelhas ali no capítulo 6, o autor volta, né, falando, estava falando de Jesus, sacerdote. Aí ele compara o sacerdote de Arão com o sacerdote de Jesus e fala, sacerdócio de Jesus é superior. Aí no capítulo 8, ele vai comparar as duas alianças e vai falar, a nova aliança é superior. E aí no capítulo 9, ele vai comparar os dois santuários e vai falar, o santuário do céu é superior, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. E aqui no capítulo 9, eu faço questão de ler o verso 15, que diz assim, por isso mesmo, ele é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Aí depois dele fazer essa progressão, comparando sacerdote Arão com de Melquisedeque, a aliança antiga com a nova, o santuário terrestre com o celestial, ele arremata a ideia no capítulo 10 e fala assim, remove o primeiro sistema e estabelece o segundo, porque aquele primeiro sistema, como o pastor Luiz muito bem colocou, não podia aperfeiçoar, ele não resolvia o problema. Então, para resumirmos aqui, a nova aliança, ela traz o perdão. Só que não é apenas o perdão, ela traz a regeneração do pecador. Imagine uma pessoa aí com tendências ao adultério, com tendências ao alcoolismo. Jesus quer perdoar essas pessoas, só que além disso, ele quer livrar essas pessoas dos vícios, das inclinações do adultério, das inclinações do alcoolismo. Isso é humanamente impossível e o sangue de um animal não pode restaurar o adorador. Apenas o sangue de Cristo. Então, aqui que está a novidade da nova aliança. Ela nos dá uma perspectiva da justificação quando vista dentro das alianças. Jesus nos perdoa sem que nós precisamos, né, guardar nada. Ele nos introduz na aliança. E agora ele fala, meu filho, a minha graça perdoa os seus pecados. A minha graça vai regenerar o coração. Isso que significa escrever a lei no coração. Agora fique aqui dentro da aliança. Caminhe dentro dessa aliança comigo. Há um texto aqui na lição, na página de quarta-feira, que diz assim, a condição para a vida eterna ainda é a mesma que sempre foi. Perfeita obediência à lei de Deus. Perfeita justiça. Exatamente como era no paraíso, antes da queda de nossos primeiros pais. Se a vida eterna nos fosse concedida sob qualquer condição inferior a essa, a felicidade de todo o universo estaria correndo perigo. Estaria aberto o caminho para o pecado, com toda a sua miséria se perpetuasse. Ah, mas eu não obedeci a lei perfeitamente. Mas Jesus obedeceu a antiga aliança perfeitamente. Ele é o mediador de uma nova aliança, uma superior aliança, com superiores promessas. E ele quer habilitar você a caminhar junto com ele, a permanecer nessa aliança. Davi disse, né, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O que você não fez, Jesus vai perdoar e ele convida agora você para permanecer nas condições dessa nova aliança. Como nós sempre dissemos aqui e falamos também, Dr. Tiago, Pastor Luiz, há uma velha frase que diz assim, porque Jesus ele completa o que faltar. É verdade, só que ele não vai fazer aquilo que era humanamente possível a mim fazer. Então existe uma parte para você que acha que a salvação ela é simples, mas a Bíblia não diz que ela é fácil. Veja, são coisas distintas. A salvação é simples.
Ser salvo demanda aceitar Cristo como Salvador, aceitar o seu sangue, aceitar a sua obra de substituição a nós. Só que é requerido algo de nós, obediência. E o doutor Tiago falou algo interessante. Se não fosse necessária a obediência para alcançar também a salvação e a vida eterna, Deus teria sido injusto com Adão e Eva, porque eles são expulsos exatamente porque não obedeceram, não é, pastor Luiz? Então, é necessário que a obediência também exista, mas lembrando que nada disso vem de ser humano. Até o querer e o efetuar, de acordo com a Bíblia, vem de Deus. Mas falando de novo coração, pastor Luiz, a lição de quinta-feira tem como título A Nova Aliança e o Novo Coração. Comparando as promessas da nova aliança, e eu vou falar de um livro que você gosta tanto, que eu sei, Jeremias, não é? Capítulo 31. Aliás, não há quem estude o Antigo Testamento e não goste de Jeremias, né? Que profeta tremendo. Mas, comparando Jeremias 31 com Ezequiel 36, quais são as relações que existem aqui nessa questão das promessas e do coração do ser humano regenerado agora, pastor Luiz? Bom, Júlio, você vai ver que desde a antiga aliança a ênfase no coração já existia. Né? Você vai ver Deuteronômio 30, Deuteronômio 31, por exemplo, né? A gente estudou no trimestre passado, quando Moisés mesmo diz, né? Então o Senhor Deus circuncidará o teu coração. E você vai aprender que o suprassumo da coisa é ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Né? Diz assim, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, existe o elemento do coração ali desde a antiguidade, onde eu vejo que foi o ponto central ali em que Jeremias diz assim, ó, porque vocês anularam, invalidaram a minha aliança. É que o povo de Israel, nesse sentido, não conseguiu transportar a lei para o coração. Eles permaneceram com aquilo na carne. Essa é a discussão de Paulo em Gálatas, né? Diz assim, gente, vocês ficam se gloriando na carne, vocês vão se gloriar na carne até quando? Vocês acham que vocês são melhores do que quem? Porque vocês têm a carne circuncidada. E Moisés já falava em Deuteronômio, circuncida o coração, filho, não a carne. Não adianta um coração, uma carne circuncidada se o coração for incircunciso. A gente sabe que o batismo hoje é o método de entrada nessa aliança, né? Aceitação da salvação em Cristo através da graça. E eu gosto sempre de falar que a salvação não é de graça, ela é pela graça. São coisas muito diferentes, né? Então ela não é de graça, ela custou muito caro, né? Pedro fala isso, porque não foi por ouro nem por prata, mas pelo precioso sangue de Cristo que vocês foram salvos. Então custou muito caro, custou o Filho de Deus, né? Então ela é pela graça. Então, nesse sentido, é necessário que você viva de forma a honrar o que aconteceu. O que estava acontecendo ali, né, mesmo nos tempos de Gálatas, aqui em Hebreus e no Antigo Testamento, ficava muito na carne. Hoje a gente corre o risco de fazer a mesma coisa, né? Então, eu fui batizado, beleza, mas o coração foi circuncidado junto no batismo? Ou você só deu um tibum e saiu de lá com o coração incircunciso? Porque a aliança, da mesma forma que não está na carne, também não está na água. Não é à toa que Jesus diz, quem não nascer da água e do Espírito, de modo algum verá o reino de Deus. Então, quando Jeremias diz assim, filho, eis que virão dias em que na sua mente colocarei as minhas leis, no seu coração as escreverei, ele está trazendo à tona o assunto fundamental, o propósito fundamental do plano da salvação, da redenção em Cristo, do sacrifício de Cristo, da reconciliação, como que você citou, né, um dos meus textos preferidos, que é restaurar em nós a imagem de Deus. Então, acho que muita gente se esquece disso, que a salvação nos foi dada pela graça, e o processo agora que acontece em sequência disso é a restauração da imagem de Deus em mim, é a reconstrução de Cristo em mim. E não há como Cristo ser refletido, reconstruído, restaurado em mim, vivendo uma vida de desobediência. É ilógico.
Não faz o menor sentido eu esperar que a imagem de Deus seja restaurada em mim, sendo que eu ainda estou na velha vida, nos velhos hábitos, na velha dispensação, na velha aliança, seja lá como você chamar isso. Então, eu acho que o grande aspecto aqui, e para mim uma das coisas mais bonitas da nova aliança, é que Deus está dizendo para você assim, pare de olhar para a pedra e olhe para dentro. Porque agora não é mais algo que vem de fora para dentro, mas é algo que tem que vir de dentro para fora. É Deus, é Cristo trabalhando dentro de mim. E isso vai brotar. Você vai ver um lampejo disso na parábola das ovelhas e dos bodes. Porque quando Jesus fala ali, né, vinde benditos de meu Pai, entrai por posse do reino que você está preparado desde a fundação do mundo e tal. Ele diz, porque tive fome, me deste de comer, porque tive sede, me deste de beber, porque eu estava nu e vocês me vestiram, porque eu estava enfermo e vocês cuidaram de mim, porque eu estava preso. E aquele povo diz assim, tá, mas quando foi que a gente fez isso? Perceba que isso é tão natural na vida daqueles que foram salvos, que eles nem se ligaram que isso contava com tipo de ponto para a salvação. Assim, tá, mas quando foi que a gente fez isso? E aí Jesus fala que toda vez que vocês fizeram um desses pequeninos, a mim fizeram. Em contrapartida, aqueles que não se salvaram, aqueles que estão contados à esquerda, olham para eles assim, mas como é que a gente não fez? Porque eles não, a ideia, eles não sabiam que aquilo contava ponto. Se eles soubessem que contava ponto, eles tinham feito. Percebe a diferença? Esse indivíduo que realmente entrou na nova aliança, ele não faz as coisas porque conta ponto. Cristo está sendo restaurado a tal medida na vida desse cara que o caráter de Cristo, as ações de Cristo, começam a se refletir naturalmente na vida dessa pessoa, à medida que ele vai dando voz e vai aceitando o moldar do Espírito Santo na vida dele. Isso é o que a Ellen White vai chamar de santificação. Né? Então, o que é santificação? Santificação é isso. É eu não impedir mais, eu não atrapalhar mais o processo de restauração da imagem de Cristo em mim, que começou com a lei gravada no meu coração e impressa na minha mente. Muito bonito. Por favor, doutor Tiago, por gentileza. Não, eu achei essa ideia muito bonita, a maneira como o pastor Luiz também expôs. Normalmente, hoje, as pessoas gostam de associar a obediência com fariseus. E então elas pensam assim, para que eu entre na graça, eu tenho que ter a vida desorganizada, desregulada. Aqui em Mateus 23, capítulo 1, tem um texto interessante. Então Jesus disse às multidões, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Então, os fariseus faziam apenas as obras que contavam ponto. Os sacrifícios, alongavam as suas franjas, os filactérios, né? Mas a regeneração do coração, que ninguém via, né? Ajudar os pais, era corban. E então Jesus falou, olha, eles falam para guardar a lei, está até certo, faça o que eles estão ordenando, mas só não os imite, porque a religião pura e sem mácula é esta, visitar órfãos e viúvas em suas necessidades e a si mesmo manter-se incontaminado do mundo. Ou seja, o discurso dos líderes fariseus estava correto. E a gente percebe isso, né? O Senhor Jesus condena a incoerência do que falavam e faziam, não é? Então, muito bem lembrado, doutor Tiago, essa questão, porque a obediência, na verdade, nós também tivemos uma lição com o pastor Oséias há cerca de 3 semanas, e ali ele comentava exatamente essa ideia de que você obedecer a Deus é você exercitar fé. Então, quando você obedece a Deus, seja qualquer um dos mandamentos, das ordens divinas, você está exercitando a sua fé. Se você crê... E eu me lembro de uma outra fala, o pastor Luiz talvez vai se lembrar, numa das aulas que tivemos com o nosso querido professor, pastor, doutor Wilson Paroski, eu me lembro que ele, uma vez, em uma das aulas, ele disse, olha, ser zeloso e obediente em todas as coisas de Deus, um abraço ao pastor Wilson Paroski, não é farisaísmo ou legalismo. Acreditar que isso te salva é legalismo.
Mas ser fiel, ser obediente, seguir os preceitos e os mandamentos não é legalismo. Legalismo é utilizar isso para pontuar para a salvação. Eu acho que fica muito claro essa ideia de que como Jesus cumpre, não é, a lei plenamente, e assim pode ser o nosso mediador. Doutor Tiago, uma pergunta final aqui, baseada no nosso estudo de sexta-feira. Estamos chegando ao final, já fiz a última pergunta ao pastor Luiz, agora o doutor Tiago Elker. O que significa exatamente, afinal, ter a lei escrita no coração? E como entender este processo, ou seja, o que significa a lei estar escrita no coração, nos ajuda a não ser legalistas, exatamente isso que acabamos de dizer. Olha, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, que o coração do homem é perverso, e a nossa inclinação, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, diz as Escrituras. Então, naturalmente, nós não gostamos daquilo que Deus gosta. Naturalmente, nós gostamos do oposto que Deus gosta, das paixões desenfreadas, da concupiscência da carne, da soberba da vida, né? Disso que nós gostamos. Mas quando nós conhecemos a Cristo, quando estudamos o livro de Hebreus, vimos que aquele que é superior aos anjos tomou a descendência de Adão, em troca da felicidade que lhe estava proposta, aceitou sofrer na cruz. Nós, como diz o livro de Hebreus, né, saiamos fora do arraial, levando o seu vitupério. Eu não acredito, essa história é verdadeira, Deus veio aqui e morreu por mim, como diz lá o hino de Charles Wesley, né? Amazing love, how can it be? Que incrível amor, como pode ser? Isso é inacreditável. E aí esse Jesus diz, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Então nós vamos aprender a largar aquilo que antes nós gostávamos, e ao nos entregarmos a Jesus, ele vai fazer uma obra em nós. Essa é uma obra de cooperação, né? O esforço humano unido ao poder divino, o nosso coração vai sendo moldado. E aquilo que nós não gostávamos, Deus vai colocando no nosso interior e nós vamos nos adaptando. E a vida cristã vai, né, progredindo e nós vamos nos adaptando, tendo sempre como alvo o autor e o consumador da nossa fé. Então, essa jornada não é fácil. Por vezes nós caímos e Deus vai colocando provas, assim como ele colocou com Abraão, né? Até que Abraão chegou na prova máxima e ele demonstrou a sua fidelidade a Deus. Pastor Júlio, eu acho que são essas as considerações. Doutor Tiago, muito obrigado. O pastor Luiz vai complementar. Por gentileza, pastor Luiz. Paulo fala sobre 3 tipos de homens em 1 Coríntios. Capítulo 2, versos 14 até capítulo 3, verso 1. Ele vai chamar de homem psíquico, homem pneumático e homem sarkinos, né? Ele vai usar essas 3 expressões, né? Psíquicos, pneumáticos e sarkinos. Qual é a diferença desses três tipos de homens para o apóstolo Paulo? O pneumático é o que ele vai chamar de homem espiritual. É aquele que vive segundo o Espírito, né? Então, é aquele que conhece a mente de Deus, lá, né, em 1 Coríntios, lá, né? O homem psíquico é o homem racional. Ele é movido pela lógica, pela razão, né? E é interessante porque esse psíquico, a este homem, as mesmas palavras que são usadas para se referir à criação dos animais, é usada para se referir a eles. Então, são seres comuns, pessoas comuns. E existe o terceiro homem, que está ali em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 1, que é o sarkinos, que é o homem carnal, que é aquele que vive segundo os ditames da carne, né? Ele vive segundo as obras da carne. Aí você vai lá para Gálatas, capítulo 5, você vai saber quais são as obras da carne. Então é aquele indivíduo que dá vazão ao instinto, que dá vazão ao pecado, que vive sob o domínio do pecado mesmo. E ele sabe e assim o vive. Esse cara não é o que me preocupa. O que me preocupa é o homem psíquico. E este é o homem que preocupa Paulo também, porque diz assim, qual é o problema desse homem psíquico? É o homem que raciocina, ele pensa, mas ele pensa conforme a lógica normal das coisas, conforme o convencional.
Sabe aquele cara que diz assim, eu sou uma pessoa boa. Eu não mato, não roubo, não traio minha mulher, não chego atrasado no trabalho. Eu sou uma pessoa boa. Esse é o cara racional a que Paulo se refere. Só que esse cara, ele tá numa situação tão complicada quanto o homem carnal. Porque ele não tem noção da sua real condição. E este é o problema. Né? Então, eu acho que essas 3 referências que Paulo faz ali nos ensinam uma coisa bem legal, que é, não basta você ser uma pessoa boa, você tem que ser uma pessoa espiritual. Sabe? E tem muita gente na igreja hoje que se contentou em ser uma pessoa boa. Parabéns. Mas nós não fomos resgatados por Cristo para sermos pessoas boas. Nós somos resgatados por Cristo para sermos pessoas espirituais, para vivermos segundo o Espírito, para vivermos segundo a vontade de Deus, a beleza de Deus. Vou te dar um exemplo bem simples. O indivíduo carnal, ele adultera porque o instinto dele diz que ele tem que fazer isso. E afinal de contas, existe material disponível para que ele consiga dar vazão aos seus desejos. O homem racional, ele não adultera, porque ele gosta da esposa dele, porque ele não quer se divorciar, porque ele sabe que isso é errado. O homem espiritual não adultera porque sabe que o matrimônio é sagrado, porque ele sabe que a mulher dele forma uma carne com ele. E acima de tudo, porque ele sabe que no matrimônio também a imagem de Deus se reflete. Entendeu a diferença? Isso é o indivíduo que vive na nova aliança. Ele pensa antes de pecar, ele pensa antes de fazer as coisas, e ele não só faz o certo, mas ele faz o certo porque ele sabe que nisso ele está entrando em concerto com Deus, ele agrada a Deus, e ele reflete a glória de Deus. Então não basta ser pessoas boas, nós precisamos ser pessoas espirituais. E nisso, hoje, eu acredito que nós estamos muito carentes como povo de Deus, né? De pessoas espirituais. Pastor Luiz, eu agradeço pelos seus comentários, bem como os comentários do Dr. Tiago Elker. Muito obrigado por vocês terem aceitado esse convite. Nós estamos chegando ao final do nosso estudo. Eu tenho certeza que todos que nos acompanharam aqui e vão acompanhar foram e serão grandemente abençoados. Que Deus abençoe o trabalho do Dr. Tiago, também o seu ministério na igreja, não é? A sua liderança, o seu trabalho aí na área jurídica também. Que abençoe o pastor Luiz na área ministerial, que continue guiando vocês e a família de vocês. E antes de nós encerrarmos, eu gostaria de trazer aqui, nós a cada semana estamos sorteando um livro. Eu não tenho aqui agora porque o meu acabou indo de presente para alguém, mas nós estamos sorteando um livro chamado Carta aos Hebreus, o Autor da Fé. Você que nos acompanha toda semana já sabe qual é o livro, aquele livro vermelhinho, que é um complemento à lição, e nós estamos a cada semana, nós estamos com uma parceria, não é? Com a livraria digital livro7.com, que é quem está presenteando você com este livro. E o sorteado desta semana é a irmã Helenalva Santos. Portanto, irmã Helenalva Santos, entre em contato mandando o seu nome completo, o seu RG ali, uma cópia do seu RG, para provar que você é você ali, e também o seu endereço, que você vai receber gratuitamente o presente, o livro de número 8 desse guia, desse estudo, deste trimestre, o livro Carta aos Hebreus, o Autor da Fé, tá bom? Amigos, muito obrigado mais uma vez, pastor Luiz Francisco, pastor na igreja do Bom Retiro, distrito do Bom Retiro, na cidade de Curitiba, pastor, Dr. Tiago Elker, que é líder ali, é o primeiro ancião da igreja de Laranja da Terra, no Espírito Santo, passei por ali, passei por Venda Nova do Imigrante, Afonso Cláudio, e se tudo der certo, doutor Tiago, estaremos mais uma vez aí na região, fazendo um programa especial em Venda Nova do Imigrante, e no domingo à noite estaremos na Igreja Central de Laranja da Terra. Ô, glória! Para estar presente com vocês aí, estamos programando junto ao pastor José Newton, a quem temos um carinho especial, e inclusive nesse momento mandamos um abraço e dizemos que estamos orando pela saúde de sua esposa, não é verdade?
um homem que lida tão bem com essa área do espírito de profecia. Eu quero pedir ao Dr. Tiago que faça o encerramento com uma oração. Também um abraço especial aqui a um casal que nos acompanha, o irmão Cláudio e a irmã Maria Inês, da igreja de Morro Branco, na cidade de Limeira, igreja do Jardim Morro Branco, ali, do pastor Natanael de Jesus. A irmã Maria Inês e o irmão Cláudio sempre nos acompanhando. Um grande abraço para vocês, tá bom? Doutor Tiago, por gentileza, nos conduza em oração, e para você que está conosco, semana que vem nos vemos novamente aqui no canal da Igreja do NASP. Lembrando, se inscreva, ative as notificações, deixe seu comentário, deixe seu like e deixe também ali a sua inscrição no canal Adventismo Vivo do Dr. Tiago Elker, tá bom? Um grande abraço, vamos nos despedir em oração nesse momento. Dr. Tiago, o áudio. Pai Santo, muito obrigado pelos momentos que estivemos aqui na companhia do pastor Júlio, do pastor Luiz e de todos os demais que estão estudando a Bíblia por meio do nosso guia de estudos. Que o Senhor possa abençoar cada família, que o Senhor possa abençoar cada estudante. Em especial, pedimos pela esposa do pastor José Nilton, que o Senhor faça a tua vontade. E que muito em breve o Senhor possa retornar para nos conduzir às mansões celestiais. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado pelo sumo sacerdote Jesus. Em nome dele nós oramos. Amém.